Plantar uma igreja. Não sei se já pararam para pensar em plantar uma igreja. Hemos tenido essa experiência em Brasil, aqui mesmo no Equador plantamos uma igreja, e quando vemos esta realidade, pensamos muito em la questão de plantar um poço. Poço, está bem essa palavra? Onde saca a água? Um poço. Vou perguntar algumas palavras só para confirmar. Plantar um poço é um grande privilégio, porque aún mais em lugares onde não há água. Quando ponemos um poço e sacamos esta água, traz-nos alegria, porque sacia a sede física que as pessoas têm. Pero devo dizer-lhes que plantar uma igreja é mais que plantar um poço, é plantar um poço del água de la vida. A igreja tem essa grande responsabilidade de transmitir o evangelho, anunciar a Jesus Cristo. E esta água de vida, como é o Senhor, como sua palavra mesmo nos disse, é um grande e tremendo privilégio para nós outros. Esta manhã, quando completam 8 anos de vida, 8 anos de lutas, 8 anos de vitórias, 8 anos de compromisso, 8 anos de ser instrumento de Deus em esta localidade, em esse cantão. É um cantão aqui, Ibarra? Sim, não? Então, em esse cantão, nós outros nos sentimos assim, muito comprometidos. E como pastor na igreja de Nazareno, também nos sentimos honrados, porque estamos abrindo a possibilidade de resgatar a imagem de Deus em la vida das pessoas que vivem ao redor desta igreja. Por isso, quero invitá-los nesse momento a que se ponham de pé, porque queremos orar nesse momento. E logo vamos ler um texto das Escrituras e quero ministrar a seu coração nesta manhã. Vamos orar. Me estão entendendo? Dá para captar bem? Muito bem. Abramos a Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Use sua Bíblia, seu teléfono, o que seja, e quero fazer leitura de alguns versículos. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Aí, em el Novo Testamento. Já encontraram? Amém? Filipenses, capítulo 1, versículo del 1 a 26. Não sei se a mesma versão será esta, mas pode acompanhar por allí, se há alguma diferença é muito pequena. Diz assim: a Pablo e Timoteu, siervos de Jesucristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Ibarra. Claro, é Filipos, a quem ele escrevia, mas quero adaptar para vocês. Com os obispos e diáconos, graça e paz a vosotros, de Deus nuestro Padre e del Senhor Jesucristo. Doy graças a mi Deus sempre que me recuerdo de vós, os outros. Sempre em todas mis orações, rogando com gozo por todos vós outros, por vuestra comunhão em el Evangelho, desde o primeiro dia hasta hoje, estando persuadido de esto, que el que começou em vós outros la buena obra, la perfeccionará hasta el dia de Jesucristo. Como me é justo sentir esto de todos vosotros, porquanto os tenho em el coração, e em mis prisiones, e em la defensa e confirmação do Evangelho, todos vosotros sois participantes comigo de la gracia
porque Deus me é testigo de como os amo a todos, vosotros, com el entrañable amor de Jesucristo. E esto pido em oração, que vuestro amor abunde aún mais e mais em ciência e todo conhecimento, para que aproveis lo melhor, a fim de que seais sinceros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, llenos de fruto de justiça, que são por meio de Jesucristo para a glória e alabança de Deus. Quero que sepais, hermanos, que as coisas que me han sucedido han redundado mais bem para o progresso do Evangelho, de tal maneira que mis prisiones se han hecho patentes em Cristo em todo o pretório e a todos os demás. E a maioria de los hermanos, cobrando ânimo em el Senhor com mis prisiones, me atrevem muito mais a hablar a palavra sem temor. Alguns, a la verdade, predicam a Cristo por envidia e contienda, pero outros de buena voluntad. Los unos anunciam a Cristo por contenção, não sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los outros por amor, sabendo que estou puesto para a defensa do Evangelho. Que pues? Que não obstante de todas maneiras, ou por pretexto ou por verdade, Cristo é anunciado. E en esto me gozo e me gozarei aún, porque sei que por vuestra oração e suministração do Espírito de Jesucristo, esto resultará em minha liberação, conforme a meu anelo e esperança de que em nada serei avergonçado, antes bem, com toda confiança, como sempre, agora também será magnificado a Cristo em meu corpo, ou por vida, ou por morte. Porque para mim, el vivir é Cristo, e el morrer é ganância. Mas el vivir em la carne resulta para mim em benefício de la obra. Não sei entonces que escolher, porque de ambas coisas estou puesto em estrecho, teniendo desejo de partir e estar com Cristo, lo cual é muitíssimo melhor. Pero quedar em la carne é mais necessário por causa de vosotros. E confiado nisto, sei que quedarei, que aún permanecerei com vosotros, para vuestro provecho e gozo de la fé, para que abunde vuestra glória em mi Cristo Jesus, por minha presença outra vez entre nós outros. Que porção maravilhosa das Escrituras. Não sei se vocês como eu, pero quando leio porções como esta, sempre tenho um marcador, uma pluma, onde vou destacando palavras que são importantes para a minha própria vida. Esta manhã, eu quero falar com vocês sobre o desejo que Pablo tinha em compartilhar sua convicção sobre o trabalho de Deus na vida de los creyentes. Me gostaria esta manhã, se pudiera, claro, humanamente não posso fazer isto, me gostaria assumir a característica, o caráter, a forma de Pablo. Me gostaria que nesta manhã, em sua mente, que sabe pensar em coisas, imaginara que você estava recebendo em sua casa o apóstolo Pablo. Claro, Pablo era um homem forte,
não era muito grande de estatura, mas era um homem forte. Ele disse em sua palavra, estando convencido precisamente de isto, leemos aí em el texto, que ele que começou em vós outros la buena obra, perfeccionará hasta el dia de Cristo Jesus. Que palavra destaco aqui? Ele que começou a buena obra, e destaco buena obra, ele há de perfeccionar. E aqui comparto algo assim muito sencillo para mim e espero que seja para vocês. Por exemplo, quando hago a pergunta, este púlpito é perfeito? Alguns nem querem mover a cabeça, nem assim e nem assim. Mas alguns já me ajudaram. Sim, disseram que é perfeito porque este púlpito cumpre o propósito por el qual ele foi construído. Está correto? Alguns vão dizer, não me gusta, é muito pequenito. Não me gusta porque é angosto, disse? É muito angosto. Outros vão dizer, não, deveria ser branco. Então se diz que não é perfeito. Pero o púlpito é perfeito. Para o que foi construído, ele é perfeito. Agora, o que pergunto mais um pouco é, você é perfeito? O que pensa? Quantas cabeças estão assim? Todavia falta. Para mim, me gostaria de pensar nessa porção da Escritura, e nesse versículo 6, quando Pablo disse, aquele que começou a boa obra, ele perfeccionará. O que Pablo está querendo dizer aqui, que o projeto de Deus é que nós outros seamos encontrados, ou que nós outros tenhamos encontrado a Cristo Jesus, e esta boa obra que ele começou aquele dia, quando eu entreguei minha vida a Cristo, em 1968, claro, não vou viver de aquela fecha, pero digo essa fecha para dizer que aquele que em 1968 começou em minha vida na boa obra, ele me perfecciona a cada dia para que eu possa estar mais cerca de Cristo. Então, se te digo, se não eres perfeito, deveria ser perfeito. Como assim, pastor Geraldo? Não me confunda. Afinal, eu continuo sendo pecador. É assim? Aquele que começou na boa obra, aquele que me transformou completamente, ele habita em minha própria vida e ele me dá condições de sempre andar em perfeição. Para que fuiste criados? Fuiste criado para ser instrumento de alabança de Deus. Fuiste criado para a glória de Deus. E nesse aspecto espiritual, a perfeição deve estar presente. Porque estou falando de uma perfeição cristiana. Que Cristo, que começou a boa obra em minha vida, ele continua me perfeccionando. E é isso que Pablo está dizendo nas Escrituras. Ele estava persuadido de isto, que este Deus que começou já, ele continua em minha vida. E hoje eu sou instrumento para a glória de Deus. Claro, muita gente tem medo de dizer que é perfeito, porque afinal continuamos sendo humanos e há falhas. E as falhas é do humano, do ser humano. Mas não podemos entender que uma pessoa que permitiu que Cristo entrara em sua vida, e se hoje, esta manhã, tu estás com vida, estando acá, adorando a Ele, e sai aqui para adorá-lo em sua vida diária,
tu podes experimentar essa perfeição que Pablo está dizendo. A obra, eu vou colocar em palavras que Pablo menciona e se refere acá, é a obra do novo nascimento. O novo nascimento. A experiência da salvação. Quando eu saí de acá e vim acá e me quedei dentro desse quadradito acá, é para dizer que a boa obra que começou em mim, essa obra de Deus, essa obra que não é hecha por homem. Nadie aqui entregou sua vida simplesmente porque um homem falou de Cristo. Não. Fuimos instrumentos. É o que entendemos, que o ministério que nós outros desenvolvemos é o que Deus hace a outros através de mim. Por isso a perfeição deve estar sempre cerca de nós outros. Teremos que cumprir o propósito por el qual Deus nos criou, para que quando hablemos, hable o Espírito Santo, Ele que atua. Ele mesmo, Pablo, participa nessa obra ao predicar o Evangelho para as pessoas. E ele continua a ser seu maestro, ele continua a ser o apóstolo, ele continua sendo aquela pessoa que hace uma labor frutífera. Deus, quando me chama ao ministério, me chama para ser um anunciador, me chama para ser um voceiro, tem essa palavra, não? Um voceiro dele, porque ele em mim, quando abro a boca, tem que ser o Espírito. Eu sou o canal de bendição. E quando digo eu, não estou me engrandecendo, é um exemplo para dizer que tu eres esse instrumento de Deus que no abrir de tu boca, em las ações que tem a cada dia, em la relação padre-hijo, hijo-padre, esposa-esposo, esposa-esposa, é Deus atuando. Tenho que captar esta realidade. Tanto que o apóstolo Pablo disse: mas se ele viver em la carne, resulta para mim em benefício da obra. Que obra é esta? Esta obra de salvação que Deus disse em minha vida, se resulta estando em la carne, isso, para mim, viver é lucro. O texto disse isso. É lucro. É benefício. E aí pode escorrer essa realidade. Sin embargo, meus irmãos, o trabalhador implícito em la obra não é Pablo, uma vez mais afirmo. O trabalhador em la obra, e nesse texto que venimos, é Deus. E ele disse em versículo 16 e 28, ele que começou em vós outros la buena obra, e no versículo 28 ele disse: esto provém de Deus. Ah, queridos, 8 anos. Pero empezaram antes, pastor Ariel, não? 10 anos. 10 anos. Quem estava aqui 10 anos passados? Levanta a mão. Já 1, 2, 3, 4. Oh, que número bueno. Ora, este grupo, bem um ratito aqui, vocês. Pode ser? Não vou fazer exame de Bíblia. Ok? Porque aí dá medo quando chama assim, esse pastor me vai... Só para destacar essa gente querida, que estava aqui 10 anos atrás. Você também estava, irmão? Venga. Já foi ralando ele, mira. A irmã está com medo de vir. Venga, não é problema. 10 anos atrás. Eu não vou pedir a ninguém que abre para não dar atenção.
Apenas vou perguntar assim e não me responda hablando. Em coração de ustedes, ¿foi fácil viver esses 10 anos em los caminos del Senhor? ¿Se acuerdan ustedes? Miren para mim aqui um pouquito de las luchas que tuvieron. ¿Se acuerda disso? Tinha esse tempo 10 anos atrás? Não. Hã? Carpa. E o frio como era? Frio, calor, chuva e sol. Às 4 da manhã tinha que orar. Pode imaginar isto? A luta, dificuldade que meus irmãos e irmãs que estão aqui tiveram 10 anos atrás para começar essa obra. Hoje, poderíamos dizer, esses são os membros fundadores dessa igreja. E há uma alegria, se eu estiver em seu lugar, quando miro para frente, mire quantos filhos vocês têm. Você ganhou alguma pessoa aqui para Cristo Jesus? Venga para cá. Mira, cumpriu a grande comissão. Você ganhou pessoas para Cristo? Está aqui? Pero ganhou. Não está aqui. Você ganhou alguma pessoa para Cristo? Está aqui. Onde está sua família e seus filhos? Allí. Se lo agradeço a todos. Desculpa sacar de seu lugar para vir cá. Pero só para mostrar a importância. Volvo ao quadradito acá. A importância de haver permitido Deus começar a boa obra. E Ele continua perfeccionando, porque, mira, a lo largo desses 10 anos, a perfeição de Cristo. Queridos irmãos, esta igreja é importante. Deus ha hecho la obra entre ustedes. Deus ha derramado su gracia en la vida de ustedes. El Espíritu Santo ha llenado sus corazones. Ustedes han experimentado en los últimos 10 años de fundação da igreja e 8 anos de organizada, entender esta grande obra. E é nesta manhã pertinente entender esta frase importante que em qualquer língua se traduz dizendo que a boa obra começa em cada vida de forma individual. Eu necessitava ter minha própria experiência. Nenhum de meus irmãos que vieram aqui à frente, a obra foi congregacional. Parecia uma família que estava aqui, verdade? Era a família que estava aqui cerca. Cada um teve que experimentar em sua vida personal a boa obra. Deus ha começado. Sin embargo, irmãos, é para que a igreja viva junta, os irmãos juntos, cumprindo o chamado da igreja que ha dado a ustedes, para permitir que Deus complete a obra. Claro, entendo que a complementação da obra será quando estamos com Ele já. Mas em realidade, a experiência já deve barrar para este mundo e aqui viver como se estivesse em el cielo. O problema é que nós sempre argumentamos: eu sou ser humano, eu posso pecar. Não, queridos, não deve viver na prática do pecado. Sou ser humano, posso não pecar? Claro. Se peca, diz a palavra de Deus, teremos o quê? Um advogado, que é nosso intercessor, ele nos defende. Pero o projeto de Deus é permitir que Ele me perfeccione a cada momento.
Quando miramos a oração de Pedro, porque na realidade é de Pablo, quando leí o texto do versículo 3 hasta o versículo 11, é uma oração. Uma oração muito importante. Ele começa dizendo: doy gracias a mi Dios sempre que me recuerdo de vosotros. Pedro, Ana, Luiz, Márcia, Ariel, Juan, Pablo, Lucia, Jimena. Queridos, o que vocês han experimentado ou experimentam hoje é um regalo de Deus. Pablo sempre estava agradecido por tudo que havia recebido do Senhor, sempre grato. Ter o Espírito Santo na igreja, porque a igreja está aqui, assentada. Esta é a igreja. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar, nesse momento, falando contigo. Tanto que em versículo de número 8 do capítulo 1 aí de Filipenses, habla de que Paulo los estranha. E disse que em la tierna misericórdia de Deus. Não sei, não quero ostentar conhecimento, mas me gusta essa palavra misericórdia. Te gusta ela? Tu sabe de onde sai esta palavra? De dois idiomas antigos. Um é o grego e o outro é o latim. Alguém que estudou latim? Ou grego? Às vezes o pastor Ariel estudou grego. Estudou? Eu não. Agora eu fui buscar informações, não? A palavra misericórdia sai de dois idiomas: miserium, latim, e cordia, cardia. Então, a palavra misericórdia significa o coração de Deus e na miséria do homem. Esse é o significado. Por isso, quando falamos misericórdia, falamos deste amor entranhável. Que é um amor entranhável? Esse é o amor de madre. Porque salió de dentro. Nós outros, os homens, não temos assim, humanamente falando, esse amor entranhável. Mas as mulheres sabem que é um amor entranhável. E a figura que Pablo usa nesse versículo é esta: a tierna misericórdia de Jesus Cristo. Tu sabes, algumas vezes que tu hiciste mal em tua relação com Ele. Ele sabe que tu pecaste em algum momento. E a necessidade é entender que a cada dia eu cresço em amor. Que é crescer em amor? Quem é esse amor? Deus. Quem é o Espírito Santo? Deus. Sim ou não? Ele está onde? O que significa isto? ¿Está de acordo? É uma contração da preposição com o artículo. Dentro. Isso é que Pablo está tentando trazer para nós: crescer em amor, crescer em conhecimento. Sempre que estou falando, estou sempre querendo ensinar. Por el dom de professor. E aqui estou em casa aqui, tentando dar uma classe, não? E minha esposa bromeou comigo. Quando estou com as pessoas, já vai começar a ensinar. De broma, ela hace comigo isto. Mas precisamos entender essa importância de que o conhecimento das Escrituras e da obra de Deus é necessário.
Não podemos ler a Bíblia somente para o domingo. Leemos a Bíblia para todos os dias, para ter conhecimento de Deus, para entender a realidade. E Pablo sabe que ele terá a oportunidade de volver a ver-los depois desta vida. É como se eu estivesse aqui e depois diria para vocês assim: irmãos, estou tão feliz de estar com vocês, porque em breve los verei. Pero Pablo parece que estava aqui dizendo assim: eu vou ao céu, pero los espera já, para que juntos podamos e vou a ver-te outra vez. Agora, como que Pablo deveria ver? Para ver, necessitava de entender esse crescimento em amor, esse crescimento em conhecimento, em transformação, em vida dedicada. Su desejo é que Deus, disse Paulo, seja glorificado por um crescimento frutífero a esses irmãos de Filipe. E hoje, meu desejo seria este: que esta igreja continue crescendo. Não hablo de templo. Óbvio que se a igreja cresce, vai necessitar de um templo mais grande. Mas eu hablo da vida de vocês. Crescer, crescer, crescer. Pablo não perdia nenhuma oportunidade para falar de Cristo. Inclusive na cárcere. Se você mirou o texto e escutou, ele estava na cárcere. Ele estava ministrando, ele estava predicando aos perdidos. Outros estavam predicando também. Alguns se sentiam animados por el exemplo de Pablo. Tinha essa alegria de saber que, aún na prisão, Pablo lutava para predicar também fora da prisão. Ele queria sair. Ele queria estar com os irmãos. Pablo não demonstrou o mesmo caráter de aqueles que tinham atitudes incorretas. Pablo era um homem perfeito. Ele caminhava em novidade de vida. Queridos irmãos, o que quero destacar aqui? Que nós outros, Igreja del Nazareno de Ibarra, necessita aprender a viver em Cristo. Permitir que Cristo entre de tal forma que não seja mais grosseiro com as pessoas, que minha palavra sempre seja como açúcar, que endulça aquilo que bebemos, ou talvez como um sal. Claro, a dose certa, para dar sabor, porque a Bíblia incluso disse que nós somos sal de la tierra, e se somos sal de la tierra, necessitamos salgar o mundo. Me estou explicando? Ou estou meio confuso? Estou confuso? Não, está claro isso. Hoje, nesses 8 anos, é necessário entender essa realidade, porque quando Pablo, del 19 ao versículo 26, ele habla dessa questão, ele está tentando mostrar que ele conhece apenas 2 opções na vida. A primeira opção que Pablo conhece é a opção de viver como Cristo viveu. Havia pecado em Cristo? Cristo era humano ou divino? Enquanto estava na terra? Completamente humano. Quando Pablo vivia aqui, era como Geraldo. Como tu nome? Pablo era como, Deus Cristo Jesus era como Cristina. Tem hambre às vezes, Cristina? Sede?
Choras? Duele algo? Em algum momento que acontece alguma coisa? Às vezes se deixa um pouquinho assim nervosa algumas coisas. Cristo passou por essas experiências. Aún, vindo do cielo, Ele encarnou e Ele experimentou o que experimentamos, exatamente para que me dera hoje a oportunidade de dizer que tu, permita chamar de tu, para criar mais esta relação entre nós outros, mais estreita. Cristo encarnou na comunidade. Qual é seu nome? Patrícia. Era como se eu dissesse hoje para vocês, vim aqui de Quito, para dizer, mirem, Patrício é o Cristo que está em meio de vocês. Iriam crer em minha palavra? Talvez não, né? Mas na verdade, não só o Patrício é o Cristo, todos nós outros. Sou eu que digo isto? Filipenses, Pablo dizendo a respeito. Por isso, se essa igreja quer ser uma igreja poderosa em obras, deve permitir que o Espírito Santo. E essa igreja de Nazareno, que somos Édia, ela habla de uma possibilidade da vida da pessoa viver em santidade. Já escutaram essa palavra? Ele pastor habla de santidade com vocês? Claro que habla, eu tenho seguridade. Viver em santidade é não viver pecando. Viver em santidade é viver em Cristo. Viver em santidade é permitir que o Espírito de Deus esteja em nós outros. É importante esta manhã nós outros entendermos, irmãos, que a segunda opção que Pablo tinha, a primeira era viver em Cristo, e a segunda era morrer em Cristo. Se quero viver em Cristo hoje, tenho que estar preparado para aquele dia em que vou morrer em Cristo. Porque se tu não morres em Cristo, não irás ao céu. Não experimentará o melhor que Deus tem para nós outros. Pablo, então, se é para viver sem Cristo, é necessário que hoje, então, morra em Cristo. Às vezes, alguns padres do passado, e meus padres diziam, minha mamãe especialmente dizia, se vai estar assim, fazendo coisas equivocadas e malas, melhor que morras hoje em Cristo. Sim, mãe. Mamãe já falou isso aqui alguma vez? Não me responda. Só para deixar a pergunta aí. Prefiro ver meu filho morto que metido nas drogas. Porque naquele momento ele está em Cristo. E se ele continua acá, ele pode se desviar do caminho. Mas o propósito é esse. Se a decisão for tua, optaria em quedar-se sirviendo em la carne a sus hermanos por um bem melhor? E na carne que hablo não é em el pecado, é esta carne aqui nossa. Eu tenho 68 anos. Por la iglesia de Nazareno, possivelmente, em el plano humano, em enero me jubilo. Por la idade. Aunque não pareça, verdade? Mas eu não quero perder a oportunidade de estar nesta carne anunciando o Evangelho. 8 anos. Feliz aniversário de 8 anos. És um júnior. Entende essa expressão, júnior? Tu tens quantos anos? 13? Uau! Senão tu estarias afuera com os ninhos, né? Não, se tivesse menos, 8 anos, estaria já, verdade? Pelo terem 13, já és adolescente.
Ora, 8 anos da igreja de Nazareno em Barra, é uma ninha. Com todo respeito, não estou dizendo que vocês são imaduros. Estou usando a expressão ninha, pensando em la idade que tem, a idade cronológica. Mas, aún sendo isto, é necessário entender que há um bem maior. E Pablo desejava que o gozo de estar em Cristo aumentara mais e mais. E no versículo 26 ele disse: para que abunde vossa glória de mim em Cristo Jesus, por minha presença outra vez entre vós outros. Era essa a realidade, meus irmãos. Há uma Bíblia chamada Bíblia das Américas, que diz assim, nesse versículo 26, para que vossa profunda satisfação por mim abunde e em Cristo Jesus, a causa de minha visita outra vez a vós outros. Pablo sabia, queridos, estou encerrando aqui essa palavra. Pablo sabia que a igreja de Filipos orava por ele. Às 4 horas levantava. Continua levantando às 4 para orar? Está às 6? Continuar orando. Pablo sabia que aquela igreja orava por ele. Irmãos, que maior satisfação dá a nós outros saber que quando Deus escuta nossas orações e responde nossas petições. É bem possível que nesses 10 anos, desde que começou a obra e esses 8 de organizar, vocês tenham visto pessoas enfermas. E que algumas delas, vocês foram orar e foram sanadas. Outras talvez não. Porque quem sana é Deus. Meu papel é apresentar. É possível que algum nesse período estiveram desempregado, não teriam um emprego para levantar recursos para a família. Claro. E respostas foram dadas. Meus irmãos, são 8 anos em que Deus está atuando. Quando experimentamos algo dessa situação, o coração de nós outros deveria rebosar de gozo, de alegria, de nunca vir à igreja sem uma pessoa comigo, um vecino, um amigo, um jovem, 5 ninhos, porque muitas vezes venimos com nosso carro vazio para a igreja, quando poderíamos na comunidade trazer mais alguns. Vamos adiar. Esse senso de responsabilidade. Hoje, nesses 8 anos de igreja que vocês apresentam, deve estar lleno de júbilo, com o coração lleno de agradecimento, um coração feliz, e por esta realidade de completar um ano mais de vida, aproveitar a oportunidade para enaltecer o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, devo informar-lhes a ustedes que esta manhã, ao pedir que vivam em Cristo, quero dizer assim de um modo general, mantenham-se firmes. Não deixe nenhum de seus irmãos sofrer. Seja a bendição para a vida de outra pessoa. Seja instrumento. Seja a voz de Deus. Mantenham-se firmes, pero unidos. Quando aquela pessoa que entra aqui, não permita que ela saia deste lugar sem receber um abraço teu, uma palavra. Se essa igreja quer caminhar para 16 anos, ela necessita hoje estabelecer como hecho principal que estaremos firmes.
estaremos anclados em la roca. E quem é essa roca? Assim é. Pero unidos, em unidade, lutando para ser o nome do Senhor conhecido. Te ajuda esta palavra? Entender o que estive querendo dizer esses minutitos, 15, 20 minutos, 30, não sei quanto tempo já foi. Estou mirando para o relógio, mas não marquei o início dele. Hoje é dias de consagração. Hoje é dia de dizer: Senhor, quero continuar firme em la roca e unido em Ti. E queria perguntar esta manhã aqui, a quem lhe gostaria que orássemos juntos esta hora? Pero orar dizendo assim: quero assinar um pacto, firmar um pacto, quero assumir um compromisso de que estou disposto a continuar em esta carne, que a palavra carne tem vários significados, pero quero falar desta carne, quero estar em Cristo, tornando Ele conhecido, porque sou responsável de anunciar a Cristo. Alguém queria vir aqui à frente?